Alô pessoal, bem-vindos a nosso YaliCast, é nosso podcast que tem como objetivo incentiva e inspira jovens cabo-verdianos a conhecer o programa YALI. O programa YALI é um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, onde que desde 2014 jovens cabo-verdianos e também outros jovens africanos se candidata para ter uma partilha diferente, ter uma experiência diferente com os jovens cabo-verdianos. É um programa que busca liderança e na comunidade de jovens. Então, esse programa, esse podcast tem como objetivo recebe-lhe também alguns convidados, alguns cabo-verdianos, alguns jovens líderes que já participam desde 2014 nesse programa. Meu nome é Ivan Santos. Por acaso, me também já foi um YALI, na verdade, não foi aquele primeiro grupo de jovens líderes africanos que participa na 2010, onde que participa cerca de 500 jovens líderes, futuros líderes africanos. Foi um programa diferente, na verdade, foi a abertura de lançamento desse programa YALI. Foi na presidência de presidente Barack Obama. Logo de seguida teve o interregno de 2010 até 2014 e lá o programa muda de nome e passa a ser chamado de Mandela Fellowship YALI. Hoje, no nosso primeiro episódio, no nosso Éder e Bernardino de Zona Mais Amada de Cabo Verde, futura zona mais amada do mundo. É isso. Assim, para bem falar um pouco de sua experiência, o que motivas, o que se traz na bagagem, o que se leva na bagagem, o que se traz na bagagem também para Cabo Verde. E para jovens que estão na casa, que estão ouvindo, também inspira e pode também participar desse programa YALI, que é uma experiência magnífica, mas deixa para os convidados fala para isso. Não sei para quem que não está. Começa. Zona mais amada. Obrigado. Quem é o Bernardino que pode conhecer para dia? Agradeço disso ali. Bom, a Medino nasce em Cria na Safende, zona mais amada de Cabo Verde. A mim me formo na economia e gestão. Me casado, tenho filhos menores. Hoje estou como consultora. Tudo desempregado fica consultor. Como consultora. Freelancer vira consultor. Independente. Ainda tive a oportunidade de participar também na YALI. Que ano que você vai? Foi na 2016. 2016, boa. Shamir. Ok. Isso é também. Éder Samir. Mas não vir Samir. Samir, ok. Você chamou só Éder? Sim. Ok, Samir. Mas pode ser Éder. Bom, me Éder Samir, também conhecido como Éder Samir, para pessoas. Me YALI de 2016. Anos bem, no mesmo ano. Me cudino, não passa para uns turbulência junto, uns coisas sabe também junto, na altura. Boa. E foi melhorando de YALI que assim. Sim. Bom, não sabemos receber outros YALI ali, nunca sei. E nós, como nós é primeiro, não temos direito de vanglória um bocadinho. E falar a verdade. Exatamente. Então, a minha Éder, me de praia, nasci e criado na praia, estudo fora de Portugal, para ter alguns anos lá. Atualmente, é conselheiro técnico no projeto de promoção de mobilidade elétrica na Cabo Verde, junto de GEZ, Cooperação Alemã. E é também, que é outra parte que eu ainda conheço para ele, é membro do Conselho Executivo de Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Portanto, é algo que eu ando a se envolver no desporto nacional. E, claro, que para o terceiro coisa que para mim é importante no estilo de vida atual, que é caminhar. Quando faço caminhar 4 semanas, então assim, eu estou na praia, eu vou alguns
trilha ali para Santiago da Conche. Boa. Nós bem na 2016, como que foi o processo de candidatura? Como que nós descobri ali? Como é que nós concorrem? Ou por alguma indicação? Ou... Não tenho dúvida, modo que aquela informação chega a mim. Se alguém envia ou se encontra na Zap, na rede social. Mas te lembra, hesito um pouco na candidata, te lembra na altura, não está candidata próximo ano. Depois, não, próximo ano, Obama que está lá. Então, se me crê, vai encontrar com Obama, aquele de fato, aquele que é a oportunidade, não? Então, faz aquela aplicação. Usando a aplicação, tem chance de fazer, depois de rejobe, mas a mim foi o último da hora, então, que teve chance de rejobe, foi aquele dia fazer e já está. Você lembra coisa que foi pedir para além daqueles documentos, chama aqueles da praxe? Tive outra coisa assim que te chamou a atenção no processo de candidatura, diferente de outros processos de candidatura? Naquela... Que tem que escrever uma carta, né? Eu tinha que aplicar, eu tinha algumas perguntas e eu tinha que dar exemplo de um momento que eu exerci liderança, eu tinha que falar também na qual que é mais valia que eu pretendo trazer depois que exemplo, de experiência lá. Ainda tenho claro que exemplo que ainda, mas não te lembro, mas teve algo a ver com conciliação, com reconciliação. Porque um pouco também tinha eu na cabeça aquele momento de Mandela, aquela experiência de amigos próximos, inimigos mais próximos ainda. Então, era também um pouco numa altura particular para a praia, então vida de jovens tinha o risco, tinha alta probabilidade de jovens morrem ou matam na rua, não? Então não te lembra, mas deve ter focado naquele ponto lá. E também me fala de Baiali me pega ferramentas para ajudar jovens a ser melhores jovens. Não? Boa. É de bom. Sim. Acho que, em semelhança com o Dino, nossa geração de 2016 não tinha na cabeça aquela coisa, que é o último último ano de Obama. Então não tinha aquela motivação extra, é a última oportunidade de ser com Obama. E na brincadeira não está a falar entre nós, se Obama sai, por alta continua, não, então... é algo que não partilha naquela altura no nosso grupo. Mas, acho que não me engano, o modelo foi nas redes sociais, acho que página de embaixada. Então lá que é muda de nome, né? 2016 que muda de nome, não 2014. Se não me engano foi. Acho que foi na página Facebook da Embaixada dos Estados Unidos na praia, que não é ele, e com os outros colegas também, de um grupo que não fazia parte na altura. E o modelo foi uma experiência totalmente diferente. 3 meses, 1 mês e meio, 3 meses, dependendo de situação de cada um, de coisa que eu consigo e naquela possibilidade de por experiência profissional ou não, que abriu aquela que era a nossa ideia na altura, abre perspectivas, o conche outras realidades, tanto partilha com outros jovens cabo-verdianos, mas acima de tudo com os jovens e quase todo o país africano. E nós vimos Cabo Verde, não vive no insular por natureza, assim, não tem aquele oceano que está afastando de nossos vizinhos, e o Brasil nunca tem mínima noção de como que coisa passa no continente, como que pessoas moda não se pensa, cada que desafio, se coisa que não está na televisão é de fato coisa que corresponde no terreno. Então, tudo aquilo era algo que me queria, e claro, Estados Unidos é Eldorado, sempre foi e ainda continua a ser. Então, tudo que ela está fazendo parte daquela motivação. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Que ela não pode debater mais em detalhe. Assim. Mas aquele processo da candidatura, me olhou como... Até a ser um reflexo com a coisa que o programa está jovem, e que ali para todos nós temos jovens que estão ouvindo e que têm interesse na candidata. Essa jovem que é que deve estar numa caminhada. Deve viver na Cabo Verde, na qualquer das ilhas, de buscar a fazer alguma coisa, seja na que área for.
no trabalho, nos tempos livres, e que ele quer saber avaliar coisa que você está fazendo, coisa que você quer fazer para o país, que é importante, e coisa que aquele programa também trazeu. Então, para nós, na altura, eu ativo na Global Shapers, desde 2014, 15, 16, tinha um grupo que era Global Shapers, que ainda existe hoje com novos membros, com nova geração. É uma organização que, por natureza, é nova e que, para nós, que a geração antiga é bom, hoje ela continua sempre vive. E, com parte do Global Shapers, organizou atividades na praia. Para mim, aquele que mais está marcando foi acho que foi 2015, se não me engano, que tive a oportunidade de num tertúlia, digamos assim, que chamava Sunset com Liderança, entrevista com Pedro Pires. Imagina-me com 20 e tal anos, totalmente inexperiente, na podcast, seja o que for, está lado a lado com o Pedro Pires para entrevistar. Mas foi uma experiência que tapou o creche também. E foi algumas das coisas que me mencionam na candidatura, de coisas que já não fazia, coisas que não queria fazer, coisas que queria fazer para o país depois de voltava. Porque ela tenta ser mais honesto possível. É importante para quem aqui tem, mesmo se tem alguma dificuldade em inglês, tenta conselho de quem é que pode ajudar, fazer a revisão daquele texto e pequenos detalhes que podem fazer diferença no processo selecionado. Bom, acho que nos cabe para falar um bocadinho de coisas que motivam-nos, coisas que inspiram-nos. A candidata Yali. Tem algum outro passa alguma vez nós para caminhar bem naquela altura que marnhos cá para falar, onde que as coisas também que motivo foi o fato de ainda o presidente Obama estava lá. Alguma vez passa nós para a cabeça, mas aliás, antes de chegar naquela pergunta lá, nós chega de estar em contato com ele, né? Sim, não participa naquela presidencial naquele encontro, naquele summit, na Washington. Bom, na verdade, o programa está na universidades diferentes, de acordo com o coorte e de acordo com a universidade que indicou na única estados. Cada turma, digamos, tem 25 alunos. Então, depois de aquelas semanas de curso, digamos, mais intensivo, ou também para aquele 3 dias, não? 3 dias que tudo aquele 1000 jovens também encontra na Washington, na nossa altura, não? Então, é um daqueles momentos... Desculpa interromper, Anhonhos Baba, parece que gosto que foi 1000 jovens naquele ano que veio mais... Sim, era 1000. Mais jovem, militar, foi 1000 jovens. Era o último ano de... Justamente como era o último ano de presidente Obama, então Baba Chole. Vai lá, depois de lá tinha aquele encerramento, era diálogo, aquele diálogo com o presidente. Tinha as questões que... Sim, ele faz um discurso. Para o presidente Obama. Exato, ele faz um discurso forte, não? Depois... Alguma vez passam para a cabeça, assim, frente a frente com o homem? Não, por favor. Não é que sonhos mais ousados que assim. Não. E se eu pudesse perguntar a ele, eu nunca tive essa pergunta. Não, tinha muito emoção. Tinha muito emoção, sim. Se eu pudesse perguntar a ele, mas eu estava ali, eu frente a frente com o homem, eu tinha que perguntar a ele. Daí, na altura, eles faziam essa pergunta ali também quando me embalo. Bom, naquela altura, perguntas podia ser diversas, não? A mim nunca veio para fazer uma pergunta de fato, mas num sentido de escuta. E acho que colegas que consegui por perguntas, se não um ou dois, foi perguntas bem colocadas, me lembra claramente pergunta de um jovem de Sudão. Então, voilà. Mas uma característica, sobretudo, para uma honestidade importante naquele discurso e naquele diálogo. Obama fala uma coisa que não sempre também não fala ali, né? Que é a questão de recursos africanos, até que ponto que a educação de fato pode contribuir para que não muda de forma verdadeira e durável nosso continente. Então,
é dar até exemplo da República Democrática de Congo, não? Um país cheio de recursos, mas que infelizmente esse povo que está beneficia daqueles privilégios de ter que os recursos natural que o país está oferece. A mim marca-me eu nesse discurso, digamos, que a parte mais simples, que fala de relação familiar, que é dor de cabeça, que está dentro de casa. Hoje é como... Sim, naquele aspecto... Semelhante, né? Sim, naquele aspecto, ela foi feliz. Bom, me estava num período também particular de preparar para casamento, então, aquela cumplicidade com... Sim, eu falei, por exemplo, vamos cheio, está mandando pior de meias, o pior de sapato, ainda passa para a esposa também. Eu vou de Messi. Mas se eu amo, se sim, tudo bom, e depois ele é camissou. O doutor está passando também. Né? Mas, verdadeiramente, todos os jovens que têm possibilidade e acesso a candidata, e deve candidata. Bom, é uma oportunidade que você tem de capacitar intensivamente nas melhores universidades dos Estados Unidos. Yeah. A mim, por exemplo, a mim Arizona State University. Arizona State. Yeah, lá na Phoenix. Então, a mim, curiosamente, a mim não tinha candidatado para business. Não tinha candidatado para business, impõe Pacific Leadership. Pacific Leadership. Okay. Então, lá na Phoenix, lá na universidade especializada na serviços comunitários. Então, claro que ainda bem que tinha muita coisa a explorar, mas na imensidão daquela coisa ele tem que cozer de fato que mestre. E foi lá um pouco que consolida, digamos, aquela ideia de amor a bairro, você entende? De serviço comunitário a sério e na coletividade. Aquela coisa que pessoas estão falando, mas desenvolvimento é uma questão de paixão coletiva. Então ela é uma fina narrativa e uma fina instrumentos que deve trabalhar para provocar amor para o bairro. Aqui é amor para essa fina. Não creio. Nunca mais cada ser rigor. Eu tive que bem merca para perceber metamos a fina. Não isso. Foi oportunidade de hoje e mundo acadêmico da trabalha aquilo, você entende? Trabalha em prol de comunidade. A nós, por exemplo, nós a intervenção comunitária, quase é nós lá na rua. Sim. Mas lá não é algo que já está sistematizado, que já está, você entende? Então, dificilmente ele vai ver pode um catedrático, um professor universitário, está papel de serviço comunitário de street work, você entende? Lá não tem contra pessoas, por exemplo, na house de Cicarela, está falando numa linguagem assim, mas não tem na rua. Então, aquela coisa de fato foi na massa de gente beneficiar com aquela aprendizagem. É tribo que eu te perguntava se tivesse oportunidade. Na altura? Na altura, provavelmente fazer uma pergunta mais polêmica. Se passar o microfone para Beaumont. Fazer uma pergunta mais polêmica, quando tinha tido aquela questão de guerra na Líbia, então tínhamos um bocadinho chateado com ele. 2016 um bocadinho chateado com ele, mas acho que ainda tinha uma pergunta específica, mas para mim que tem impressionado na Obama, e mesmo gosto que é presidente, tal que ele comunica. Ele tem um dom de aproxima de nós, de aquele discurso que ele usa, mas que ele põe nos sentindo especial. E acho que aquele dia que o meu jovem africano põe nos sentindo especial, ele põe nos sentindo, mas de fato ele preocupa com o que nosso continente passa e com o potencial que é aquele maior potencial do continente africano, que é a nossa capacidade de cérebros africanos. E não só aqueles recursos minerais, que é aquele que desde há séculos é aquele que tem sido a ser explorado na África. Mas aquela empatia que a partilha connosco foi muito impressionante. Mas se tivesse uma pergunta para fazer para ele, talvez era... Acho que se fosse perguntar hoje em dia, que você ainda perguntava a ele, enquanto antigo presidente, era uma que está hoje o papel dos Estados Unidos na África
tendo em conta aquela influência maior de China na continente africano. Aquela diplomacia chinesa que, bom, tenho minhas opiniões sobre ele, cima no futuro, e como que ele está encarado e como que podia, como que o papel dos Estados Unidos podia ser adaptado naquele contexto lá. Se eu tivesse que perguntar a ele hoje, que Hoje era aquela. então não chama indireto. Brincadeira. A Bobo Baba para que não será? Vim bem para a University of California, Davis, então no norte do estado da Califórnia, uma cidade pequenininha, Davis, mas muito, muito bonito. Vim para track de Energy, foi energia. Foi um track, acho que não tenho certeza se ainda existe ou não, mas foi o que se cria, como naquela altura, USAID, que é a cooperação dos Estados Unidos, que está associativo ali, tinha também lançado o programa Power Africa, que tem estado de apoio a diversos países africanos na transformação energética, tudo na âmbito de sustentabilidade. Então, esse tinha aquele track especial. Que era daqui que o trabalho com... Não estava envolvido no setor, e tinha alguma experiência no setor, mas também aquela potencia aquela. Então, não estava no aquele track de Energy, na UC Davis, e Califórnia, para quem tem interesse na sustentabilidade, nas alterações climáticas, nas renováveis, na mobilidade elétrica, que ele ainda trabalha hoje em dia, é um estado, é de longe que é o estado mais progressista dos Estados Unidos, em termos de políticas. Há pouco tempo, Califórnia e já decide, mas de 2035 começa também, e tudo carros a combustão interna, seja gasolina ou diesel, e até dita políticas, até dita coisa que o mundo, até dita coisa que o mundo está cá para fazer, tanto os Estados Unidos como que é o mundo ocidental, que se chama, entre aspas, que depois nós, quando Cabo Verde está cá para seguir. E a experiência que não pode hoje de cultivo agrícola sustentável, de casas inteligentes, de unidades de fabricação de carros elétricos, foi marcante. Foi uma experiência muito, muito interessante. E ainda depois daquela, e que acho também que ainda os jovens também dedicam-se com o horto atual. Esse foi também candidato a aquela experiência profissional, que é importante, que terá mais 7 semanas extra, onde eu pude estar num ambiente profissional nos Estados Unidos, numa empresa, numa ONG, numa instituição pública, e nos Estados Unidos, para estar lá numa experiência de imersão, com uma espécie de estágio, uma espécie profissional que se chama, para aprender um bocadinho mais naquele setor. Então, a mim, naquela, tive a prioridade de ir depois para a cidade onde que Dino estava, na Phoenix. Então, bem lá já tudo já preparado para mim, para o Dino deixa tudo coisa em ordem. Minha coruca, não? Sim, boa coruca. Deixa tudo coisa na cidade organizada, não penso nisso a se estragar bem, mas estava tudo direito. Então, passo lá mais um mês e meio quase na Phoenix, numa empresa de energia solar. Também foi, em termos de... Mim tinha um interesse na parte de gestão, de organização, tem uma estrutura de empresa, uma que se trabalha, uma que se faz reuniões, tudo que é parte administrativa muito, que eu penso também que a nossa forma de trabalho ali, uma que não pode ser mais eficiente, mais eficaz, uma que não pode ter mais de todos os nossos colaboradores, né, em qualquer empresa, uma que está hoje a capacidade, potencia a capacidade de pessoas que estão sendo reguladas, que ela foi, para mim foi aquela parte muito mais interessante que a experiência. Depois na Phoenix e depois quando não saí de Califórnia. Ok. Voltando um bocadinho na timeline de fazer, voltando para o processo de candidatura, não sabe, mas candidaturas de 10 anos já abre e para quem está na casa também estou ouvindo, abre 16 de agosto, termina 16 de setembro. E nos fala um bocadinho de inspiração, de que inspiranhosa, do processo de candidatura. Acredito, mas quem se interessar também a candidata pode estar um bocadinho curioso de que esse processo administrativo, não sei, mas às vezes a pessoa pergunta que esse processo administrativo, não sei, mas já passa o tempo, nem tanto, ou que desconta 2020 que passa o tempo, assim, e que passa o tempo. Portanto, nós fazemos aquela aplicação, né, aquela application, depois teve uma pré-seleção, nós fazemos algum processo depois que ela nós foi logo selecionar e bem, nós fazer alguma prova, algum teste e para bem também nós bem todos juntos. Aquele processo de candidatura até bem. É simples e depois expectativas também que nós tinha. É simples e depois não deve assumir uma
é uma coisa feita para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. É uma coisa bem organizada. Muito. Porque esse espaço é muito claro e, digamos, é muito transparente, você entende? E é muito acessível também. A qualquer alguém que entra na site de Mandela Washington Fellowship, está a checar essa deadline. Aquele início, aquele fim, depois tem vou poder chamar para fazer entrevistas. A entrevista acontece ali na embaixada de cada país, portanto nós ali o processo de entrevista é a última fase antes de você assinar. Mas eu tomar para a entrevista quer dizer, mas eu está quase? Ou... Sim, eu estou essa chamada de semifinal. Para a seleção, sim, aqueles semifinalistas. Então, vou chamar para lá, que ele está na janeiro a março, não? É que cada ano você está morto, já empezamos a abrir mais sério. Voilà. Mas a grande verdade é que na março você deve saber se eu vou selecionar ou não, ou máximo na maio você sabe, na maio você tem uma orientação para partida, não? Você tem uns 3 dias ali praia, você concha de fato. Estados Unidos, cada alguém chega lá à toa, você chega lá direto, você informar tudo, inclusive alguns de nós participam junto com aqueles meninos que estão aí novos, não partilham a experiência. Essa falou, tem uma que está vista, tudo, Estados Unidos é uma coisa, é bem organizado, é superiormente bem organizado. Então, por isso que talvez não pode ser mais útil ali, a pessoa se preocupa com aquilo, se preocupa com fazer uma boa candidatura, se preocupa com ser quem é que tem domínio de inglês, e prepara melhor, mesmo também questão de oralidade, para uma entrevista oral, não? Também prepara oralidade. E muita gente, às vezes, pode passar... A cultura norte-americana também é oral. Também. Sim. Mesmo oralmente, sem se estrutura, não? Exato, aquela. Então é aquela parte ali que para quem que é candidata pode ser importante para ele. E só para ir ali na internet, também muitas dicas. Ele sempre terá dicas. Então mesmo no último tempo, eu partilhei 10 dicas que estavam na site. E que as dicas pode falar, tipo, é tudo que era, você entende? Honesto na coisa que botou apoio, como bem... Não, você entende? Honesto na coisa que apoio. Botar analisar, sobretudo, coisa que está por bem trás. Você entende? Então, se você conseguir organizar mentalmente, que pode ser alguém que nunca faz nada. Se você que nunca faz nada, só é capaz. Depois começa a fazer igual assim. E próximo ano, daqui a 2 anos. Depois começa a fazer e hoje aquela oportunidade de capacitação, sobretudo, como a forma que te pega mais ferramentas, mais connections, bem e aumenta o impacto de coisa que tem feito. E é possível as pessoas terem chance. Samir, alguma dica? Sim. Só você, às vezes na Cabo Verde, não tem às vezes alguns tentação de pensa, concurso, mas concurso é aquele que é aquele que está a avaliar sobre ele, você entende? Então procura ser claro, específico, simples. Se tem um teoria meu que está americano, se é bom, aperta parafuso. Foi bom aperta parafuso, está valorizado para aquela. Não, a questão de transparência que não falar, sem dúvida. E mesmo naquele processo de revisão de candidaturas, que ela também que me já fazendo, que decidiram também já fazer, e que cada ano, que fosse candidata na África inteira, tudo ex-IALIS, tudo antigos IALIS, foi também candidata para ser avaliador. Então, a minha faz aquele processo que, aleatoriamente, está entregando 20, 30, 40 candidaturas de pessoas na Etiópia, ou na África do Sul, ou na Somália, dependendo também de língua que o Flamota domina melhor. Sempre falo que ainda candidaturas anglófonos ou de países anglófonos na feira, no terceiro que ela. Então, é pessoas que estão a avaliar a nossa candidatura, que também avalia a candidatura de aqueles jovens cabo-verdianos, e pessoas que não conhecem em nenhum lugar. Este avalia aquele conteúdo, qualquer qualidade que estou aí no bom trabalho que já vou fazer, e qualquer potencial. Portanto, Miriam faz aquele processo e que as pessoas que avaliam, pessoas que têm, nem que assumem seus nomes, que têm nenhum tipo de contato com o meu processo, e chega alguém diferente que avalia para chegar naquele resultado médio,
o único que sei que é pré-selecionado para depois ser entrevistado a nível de cada embaixada. E depois também aquela coisa que Dino menciona de aquela orientação diz que é todo tipo de informação que o pode mestre para chegar nos Estados Unidos, conselhos, coisas que o deve fazer em termos de comportamento, coisas que o deve fazer. Vamos dizer que cada país tem esses traços culturais, mal que está cumprimenta e coisas assim. Nós nos Estados Unidos que talvez que tem tanta diferença, mas tem países onde a cultura é mais dispar, então é necessário também sempre para não chegar preparado e qualquer país que não sabe não deve ter aquela noção e ali está dando tudo aquele ferramenta para não chegar lá pronto para não entrar na coisa que é a sociedade americana, mesmo que não está no nosso ambiente acadêmico, mas no seu aspecto não também convive com o mercado, com a sociedade americana, com cultura diferente daquela de nós. E mesmo então, pessoas, desculpa, mesmo pessoas que querem candidata, não te aconselhas também para frequentar pessoas que já costumam. Como às vezes nem coisa que não se fala gosta ali, pode é coisa que não pensa, não? Mas se não está na conversa informal, vou pode fazer uma outra pergunta ainda que não respondeu mais especificamente com qual que é boa dúvida. Portanto, a boa que quer candidata, eu sei, tem ainda, tem mim, mas tem outros, tem vários jovens que estão disponíveis para conversar com o personalizadamente e partilhar com o a nós quanto a mais ou melhores jovens bem é melhor para o país para notar o impacto de pessoas que vêm na qualidade de serviço, na prestação de solidariedade. Você nosso país está ganhando com isso. Então, a gente sabe, jovens, se será na casa, se os quiser, e candidatura está aberta, abre 16 de agosto, termina 16 de setembro. Na hora de ir no cabo, faz o jovem na net, mas também tem linha cábula. Pode entrar na mwfellows.info/apply e se toda a informação lá e nos candidata, nos busca inspiração, tem dois jovens ali também que pode informar nós. Lá também naquele site essa informação também e com nome e contato que tem se está, que tem certeza está, mas pelo menos o nome está. Talvez nós conheçamos um daqueles jovens que já costumam bem, para além daqueles dois que estão ali comigo hoje. E nós procuramos informação que já participa em outros programas também, não só de IALI nos Estados Unidos, mas também já participa em nosso programa. Nós buscamos informação, nos inspira, nós participa, se nós temos uma história para contar. Se nós escreve, make the difference, a área americana está falando, é uma oportunidade excelente. Voltando, de novo, Carlos, só falava uma coisa interessante sobre a participação, coisa que motivou na altura, uma das coisas que chamou a atenção foi uma cidade, praia, se viver um momento especial no sentido de sensível, crítico, e uma hora para qualquer jovem podia ser passar por algum tipo de constrangimento, chamar assim, e que boa participação faz com que a busca alguma solução lá fora, né? Não lá fora no sentido de ser no exterior, mas buscar necessidade de contribuir para a zona, mas também para a cidade. Vou trazer aquela na bagagem. Sim. Vou levar essa preocupação com a expectativa, vou trazer. Sim. Ninguém pode ser indiferente de Yali. Não. Sim, tem um antes e depois. Não, bocado sei igual mais. Hoje, a mim não costumo falar pessoa, mas a minha experiência de Yali foi tipo alguém que está na caminhada de Éder, de repente vou sentir necessidade de água, vou encontrar uma fonte, vou beber, vou recobrar força e vou continuar a jornada, não? Então, a minha Yali para mim foi restaura a força outra vez. Imagina, a sociedade americana tem muita coisa que pode ser melhor, mas em termos de compreensão de serviço comunitário, em termos de give back, em termos de valorização de comunidade, pequena comunidade, média comunidade, até grande comunidade, mas Estados Unidos é uma referência, é um sentido, e muito hoje é muito dinâmicas, muito
processo que depois de 2016 não implementa na Bairro de Safendi é inspiração na o que não hoje lá na Fênix e coisa que não prende daquela cultura americana também de pessoas conectadas, de trabalho duro e com paixão, entende? Põe paixão na coisa que você faz. E parte que a mim tenta que exagera nele, mas às vezes alguém está falando que exagera, que é meio que funny, você entende? Você entende? Você trabalha duro como você trabalha com humor, você entende? Então, a mim está considerando foi determinante um pouco que as ferramentas de trabalho, valorização de comunidade que não aprendi nos Estados Unidos, que não trazer para Safendi. Hoje, por exemplo, não tem mais pessoas de Safendi que reclamam aquele sentido de pertença comunitária. Não tem mais pessoas de Safendi disponível junto com crescer um bom estudante, um bom trabalhador, um bom pai e família, ser um bom morador, um bom alguém em termos de partilha de um espaço comum. Absolutamente. Então, aquele engate é uma coisa que da flow, ainda tem totalmente compreensão dele, provavelmente também esteve de outro background acadêmico para entender modo que a sociedade americana, digamos, conseguir trabalhar aquele senso de comunidade, aquele community, você entende? Mas daquele que consegue compreender, não tenta passar para a comunidade também. Quase a mesma pergunta para você foi, conta um bocadinho de história, caminheiro, com Global Shapers, trabalha com mobilidade energética, eu trabalhava nele. Os equipos leves, os equipos trazem na bagagem, que também traz a nível pessoal, a nível profissional e a nível de boa integração e inclusão na sociedade. Para mim, que esses 3 meses que estive nos Estados Unidos, eu permiti-me crescer enquanto pessoa. Muito mais do que você fala sobre crescimento profissional, como aprende coisas e acrescenta conhecimento, que lá foi claro. E o seu nível de experiência profissional que eu tive na Phoenix foi a vez que eu tive aquele maior proveito profissional. Mas enquanto pessoa, aquela experiência de que você ganha conhecimento de que os outros países africanos, de coisas que você passa, sobretudo no setor de atividade, no setor profissional, é aquela que para mim é mais é aquele intangível, que é incalculável, coisa que ganha lá. Você ganha uma outra maturidade, um outro conhecimento de causa, você faz uma rede de contactos que continua a servir para vários anos. E hoje não tem um grupo de jovens de aquele Energy Truck que não fala de projetos, tanto de nosso setor, que é a energia, onde a maior parte do nosso trabalho, como de situação, por exemplo, de tigrinha na Etiópia. Um de nossos colegas é tigrinha, que se acompanha aqueles conflitos que não tem tido na Etiópia, e ele fala de aspectos políticos, então ele está dando uma abertura que é só para o mundo, lá para o nosso continente. E acho que ela é, ou mesmo ofertas de trabalho, oportunidade de participar em outros eventos, depois tive a oportunidade de estive em outros países, com colegas na painéis relacionados com energia. Então, e mesmo lá nos Estados Unidos, aprende que aquela mentalidade americana que você falava, eles têm uma cultura de do it yourself. É dinâmico, proativo. E que ela está, para nós, às vezes que nós ali não temos vivência, não temos mesmo uma pressão cultural histórica, que tem explicação na escravatura e tudo mais. Nós estamos mais acanhados, não temos mais receio de arrisca, de tomar atitudes. E a mentalidade americana é totalmente inversa de nós. Aprende. Mas, claro, nossa aversão a risco é compreensível quando tem um mercado muito mais pequenote, tem muito mais constrangimentos. Mas a Butão tem capacidade de fazer muito mais do que livre de pensava nele. E poder quem ganha show na vida profissional que poderia falar é questão de processos, maneira que pode trabalhar de melhor forma, recursos que tem a dispor. E mesmo na qualidade de ter uma pessoa com mais responsabilidade,
coisa que não pode avaliar alguém que trabalha com alguém que trabalha comigo. Que é questões que a nível de gestão, a nível de organização institucional que marcam e que trazem mais valias para a coisa que é hoje que é cair na 2016. Natima, desculpa, um pensamento, eu estou com um ponto essencial que é nós ir aos Estados Unidos também permitindo, digamos, bem encontro com a África nos Estados Unidos. Digamos, a mim, na minha turma, não tinha, portanto, 25 pessoas. Todo o país lá. Então, para conceiber que esse país lá não tinha que ir para mas quando está nos Estados Unidos, não tinha, digamos, na mão que esse país lá e jovens brilhantes de que esse país que está lá a partilhar conosco suas esperanças, mas também suas angústias, coisas que se passam nesses dias e esse sonho de trabalhar para uma África melhor. Mas também não encontro cabo-verdianos lá. A mim, por exemplo, hoje, alguém que nos é mais próximo, alguém que nos é mais próximo em termos de intervenção social comunitária é Alveno, uma amiga com Alveno de Cabo Verde, uma coisa na América. Então, foi Mandela Washington Fellowship que permitiu de conhecer Alveno. A vez própria Alveno não está guerra. Poxa, mas foi necessário Obama. Foi no coisa, que vergonha, mano. Que vergonha. Cruz Atlântico. Mas que nunca te aconteceu antes. Tinha que ser Obama, com iniciativa para não. Então, que era um pouco picante também ali no nosso país. Então, mas não precisa também ter iniciativas que te permitem jovens de nós também a conectar com o companheiro ali. Minha experiência nos Estados Unidos também dá um outro aspecto que para mim significa um grande descanso, que é nos Estados Unidos está a passar a cultura, mas nós não pode brilhar. Legal ver talvez não, legal ver talvez está a pensar, tem que brilhar ou só, se o outro brilha, custa muito. Não, é muito diferente. E se brilha demais, pode ter um programa. Sim, não, é diferente. Hoje, de que exemplo mais claro que me vem com ele é se você está numa sala que está escuro, se alguém tem vela, olha a luz de alguém. Mas se alguém tem vela, a coisa fica mais clara. Então, é imprescindível que alguém brilhe para não poder estar melhor. Então, aquilo é uma coisa que, para mim, significa quase um tombo aquele que era, você entende? Então, aquela também que não tenta passar nessa frente. Gente, nunca pode ter medo se alguém brilha. Aliás, não pode alguém brilhar, por quanto mais alguém se ofende brilha, se ofende mais brilhante ainda. Entende? Nunca pode ter medo de alguém brilhar. Ei, brilha, parabéns, brother, continua a brilhar. Exato. E nós temos uma questão ali que sempre mobile na tudo e ali. Desde quando me vai também xindes, coisa que nós falamos ali de boa, mau encontro com a África. Nós tornamos bem com nossas histórias, com nossa inspiração. E no conche também outras histórias, outras inspirações. Falando nisso, coisa que nos ouve que motiva-nos. Tem alguns que não te lembram, mas no momento tínhamos que embora também partilha. Depois, coisa que nós naquelas 3 semanas, eu tive 3 meses, eu também tive esse tempo, que eu tive 1 mês e... Mas 7 semanas, não? 7 semanas, 1 mês e meio praticamente. Nesse encontro que o Cabri faz com a África, com o continente, que histórias que inspiram você? Uau! É uma história que te leva para a vida, que te leva junto comigo. Que contato que tem hoje, não sei se você chega lá. Só chega assim. E é assim, forma com que Yali, pelo menos aquele que não vive lá na Fênix, foi organizado, facilita aquela pergunta que você está fazendo ali, que é, acho que mesmo na Turcoort tinha aquele pitch que você está a fazer lá na Washington. Então, fazer o pitching também na nossa universidade. Então, pessoas te contava essa história, não? Então, nunca te esqueci de minha mana lá de Nigéria. Então, que conta modo que foi
invasão para grupos rebeldes, assim família. Então que vai lá, o que faz para escapa e depois trava que luta até ser escolhida como uma das jovens para participar na área. Mas durante aquela nossa parte de estudo, nós tínhamos momentos de estar juntos também, não? Não na aula junto, na bem de noite, então nós partilhava tchau. Para mim, teve um momento com minha colega de chat. Foi um momento de exercício de tolerância um pouco. Ou seja, a mim tem a convicção diante de refeição, não está bem assim, antes de refeição, entende? Então, teve um momento que não se partilhava mais junto, então não é bem assim. Eu falei, não, a mim, que nós está bem assim, deixa eu sentir uma coisa. Eu falei assim, olha, a minha que me para de Mohamed, deixa eu sentir uma coisa. Deixa eu sentir uma coisa também. Gatacha, Mohamed, é aquele que te fala dele, não. Então, não, mas o que foi igual? Foi um pouco, mas nos Estados Unidos é país de liberdade. Eu tenho tanta liberdade de falar de Mohamed como eu tenho liberdade de reza a mesa, você entende? Então, tipo, não põe naquele base comum lá. Podia ser eventualmente, se não estava num outro corpo, ir a outro também. Não está na terra de liberdade. Não desfruta desse, assim, maravilha que é. A boa tem uma opção, a mim tem uma outra opção, e que não significa nada em termos de a boa como pessoa e mim como pessoa, não? Então, aquele momento, um momento marcante para mim. Boa. Éder, bom. Entendo duas histórias que mais marcam. Primeiro é indivíduos. Tem histórias de bastidores, tem história, uma hora que não quero saber. Fora de início para a pergunta, tenho mais ali. As histórias têm muito mais em tudo que pode ser falado na podcast. Quer dizer, que quando disse ela fica lá, né? Sim, já fica lá. Ok. Mas quem pode partilhar, tinha dois colegas sul-africanos na minha turma, na minha cohort, e nos falava de eu, não fica próximo, não tinha ideias semelhantes. E nós não temos aquela ideia de África do Sul, de Mandela, aquele Rainbow Country, tudo que acontece. E isso está falando comigo, dois jovens brilhantes, todos dois, um homem e uma mulher. E mó que esse, por ser preto, por ser negro, alguém sentiu dificuldade para conseguir brilhar nesses países. Mó que ainda porque tem um racismo aberto, mas tem um racismo subtil que está corta as pernas de uma forma quase cruel. E talvez não conheço a África do Sul e sobretudo ainda trazer filmes e quem já lê sobre Mandela está a saber, mas o pedi dos jovens de minha idade que se passa e mó que é complicado em relação aos seus colegas brancos conseguir um bom trabalho, uma boa colocação e mó que se passa em termos de aquele quota que tem na universidade na África do Sul, que às vezes tem mais negativos do que positivos. Foi um portanto óbvio que ele disse aquela experiência. Outra experiência que marcou foi um outro colega de Burundi. Burundi tinha uns anos, mas tinha um presidente que era Museveni, que era quase que um ditador encapuçado. E aquele minha colega, ele identifica como LGBT. E lá, claro, é um grupo perseguido. Então, de partir com ele, ele fala, mas que ele e outros de como LGBT na Burundi consegue mostra amor de forma que deve ter liberdade mesmo, então assim de demonstra, mas de uma que só comunica quase que para código, para tentar evitar para governo, para polícia e conseguir identificar-se e conseguir viver suas vidas de forma mais livre possível dentro daquelas circunstâncias. Na Burundi, né? Na Burundi, sim, na altura. Olha, um outro momento também que chamou a atenção, também para a limitação, era naquele encontro com o Obama, não? A mim estava sentado junto com um jovem que é de Sudão do Sul. Então, ele é invisual. A mim, não sei lá, tenta melhor ângulo para fazer foto,
Mas eu tenho dificuldade que compreendi o discurso corrido de Obama, moda ele enquanto um falante de língua inglesa. Mas ele também tem dificuldade de que fazer melhor ângulo. Então, tetrapote, bastante. Eu senti boa limitação e eu senti limitação de outros também. Então, não teve de fazer. Não precisamos de máquina assim, vamos fazer fotos. Como, bastante. Apesar de nós limitações, a nós não tá pode auxiliar outros. Então, imagina, a mim, para um discurso de Obama, tem que estar bastante concentrado. Sim. Agora, imagina que você está concentrado no discurso e na outra foto. Você entende? Mas foi um momento nice. Como, conforme me falava alguns dos meus colegas, bem para aprender o que se faz, mas bem para aprender olhando também. Hoje, nos Estados Unidos, diferente de nós, tem instituições que têm 50 anos, 100 anos, você entende? Consolidado. Então, há uma preocupação de ter instituições fortes, você entende? Que está parecendo ali na Cabo Verde e na África, mas às vezes nunca terá o valor aquela. Às vezes na Cabo Verde e na África não se tem visto na pessoas fortes, ao invés de instituições fortes. Instituições fortes que está fazendo país. Instituições, por mesmo, botei aquele último branco de Merkel ali, às vezes não pode ter pensado, mas a bala não. Instituições é tão forte que momentaneamente uma ação, mesmo que grave, que a bala que as instituições que é forte, bastante é consolidada. Então, nós na África e na Cabo Verde, o que depende também de aquela experiência nos Estados Unidos, é de que não deve também concentrar esforço na criar instituições democráticas fortes, você entende? Então, que lá é garante de que, ok, tem que estar bem. Sim, com certeza. E é como pergunta polêmica. O meu senhor fala de experiência que os senhores passam lá. Eles remetem de quando nós no Bava. E a pergunta talvez já era para fazer para nós que é a questão de nós no Bava. Na sequência daquela questão que fazer bocado de nós no Bava. Esse tal encontro com o continente africano lá. No Baconche e aqui pessoas do nosso mesmo continente, apesar de não ser um país insular. Pessoas do mesmo continente, mas que não te pensa. Nós é o mesmo continente e mesmo nunca te fala a mesma língua, mas pronto, no mesma estrutura, mas que foi esse encontro. Imagina, se não estivesse de lado lá, qual que foi a recepção de esse para nós Cabo Verde? Mas às vezes pergunta para uma coisa. Quando nós no Bava, nem xinte, me fala com os meus colegas que Bava também, esse xintil. Não de tudo, mas de pelo menos quase a maioria mostra um afastamento de tipo uma questão de Cabo Verde diferente. Mas pronto, nosso contexto histórico também, né, nunca não toma side, né, não fica se nós africanos, nunca tem uns que está falando não, se fala assim, então por causa disso, eles estão percebendo que ela, então teve um dia, voltando às histórias, teve um dia, Cláudio, se deve ser Tobino, deve te lembrar, Cláudio Rodrigues, foi para ser o primeiro ou segundo dia, mas tranca um guerra com um gajo de Zimbábue e tomou aquele coisa ali. Não estava lá, não sei o que, outra foto, não sei o que, naquele coisa, gajo bem. Assim, nunca sei como eu selecionar para bem aquele programa, não é africano, não sei o que. Ups. Cláudio, estou à frente, começa a discutir com o gajo. Depois Cláudio falou, deixa eu dar para fica ali as duas, mas na final, pronto, não acaba para chamar para entender companheiro, na fim, até hoje próprio não está troca com menos frequência de que logo no início, quando não bem, mas pronto, até hoje não está troca, com nas redes sociais, etc. E essa pergunta ali que eu queria fazer, mas que foi a recepção de Cabo Verde, tendo em conta todo esse contexto, de senhor tinha alguma retração
Não sei, mas continente é dominar para anglófono e francófono, o mundo lusófono. Nós não tivemos que impor algumas coisas. Por exemplo, nós também nunca fazemos pergunta. O microfone que chega e passa na nós. Se não me engano, um menino de Moçambique chega e faz pergunta. Mas depois, no último dia, não no encontro com Obama, tinha uma declaração de jovens, líderes africanos, está a falar que sabem ser o programa nos próximos anos. E uma das línguas que não impõe foi o português. Não, o discurso a ser feito só em inglês e francês. Não, tem que falar em português também. Então tem algumas coisas. Nós, se não fazer um painelinho, um grupinho também, os lusófonos, cabo-verdiano, angolano, moçambicano, santomense também estava, para não parecer, né? Pronto, Angola, Moçambique, está desponta, isso consegue, vamos falar, movimenta dentro do mundo anglófono e francófono. Os mais pequenos, os insulares, principalmente, então, panca devagar, mas eu era aquela. Sem os cientistas. Sim, por começar. Aquela, tem um pouquinho que gosta de falar de chover e eu penso uma culpa aí de nós, mas que a África é uma unidade uniforme. A África é um continente enorme, com diversidade, com o número de línguas que está a falar, com 54 países. Quanto a Europa Ocidental está cá dentro da África? Dá a ver. Quanto os Estados Unidos está cá dentro da África? Uns 12. Então, coisa que às vezes, e aquele choque está acontecendo em mim, também senti na Davis, entre nossos colegas, porque tem um background cultural diferente, que é mais que só nós. Não tem um contexto histórico que é muito peculiar. Porque querer pôr e comparar com a experiência de um cabo-verdiano, que é um zerote no oceano, que há 500 anos, em princípio era desabitado, que é a versão oficial, com mesmo região como o Senegal, como o Gâmbia, como o Zimbábue, que tem que ser histórica por data sociedade europeus e que tem tudo culturas e hábitos e divisões que é muito mais antigo, que é muito mais sólido. Nós não temos uma fusão, querendo ou não temos uma fusão. Aquela que está tornando menos africano, aquela que é claro que mina nos nossos choques que ainda tentava passar. Cabo Verde, Maurício, Seychelles, sobretudo que esses três ali, que têm histórias tão peculiar e diferentes. Maurício, então, é uma fusão que tem China e Índia, etc., muito pior que nós. Se não estamos a falar, nós é cabo-verdiano, pessoas de Maurício, então, têm muito mais dificuldade com a pessoa que está com feição indiana, e também para Zimbábue e para Congo, isso logo não é que é africano. Então, a gente tenta realçar que ela não tem que perceber, mas tem várias formas de ser africano. E nossa insularidade enquanto cabo-verdiano é uma forma de africanidade. Aquele Maurício que tem uma fusão diferente, que está a comer comida indiana nessa casa, ele é um africano dessa forma. Mesmo dentro do continente, Libéria e África do Sul, que tem nada a ver. É dois países totalmente... Não está a falar da Europa Ocidental, não está a falar do continente americano, de Ásia, nunca está a fazer essa mistura lá. Nunca está a falar Portugal e Bielorrússia é a mesma coisa. É europeus, mas tem diferença. Então, aqui a África que é muito mais grande, que é muito mais diversa, quase tenta uma imposição no africano. Eu tenho que vir aquela roupa ali, eu tenho que comer aquela roupa ali, senão eu tenho que pensar daquela forma ali, senão é que é africano. Na minha turma, depois no capa tem quase uma divisão em dois. Não tinha o grupo dos progressistas, que era Miri Cabo Verde, pessoal de África Austral, África do Sul, Botsuana, que tem uma forma também muito mais liberal. E tinha aqueles mais conservadores, que chamam numa África, que tem que pensar de uma forma mais sexista. Não tive choque com comentários machistas de alguns participantes, que para alguns de nós era inaceitável. Teve um vez que um nosso colega, um grande país, para se estigmatizar em um país, que falou um colega de nós, mas ele é um bom mulher, como é que está tentando entrar muito nos assuntos de homem. Que vai dar um debate na sala, não é possível falar do género, então tinha aquele amigo sul-africano, na África Geográfica que é de Chego, sabe falar, não, nós é grupo de liberais e é grupo de rurais, de agricultores. Ele é uma generalização. Você lembra quando o encontro com o Obama, e também no vestimento, igual o cara foi no vestimento, naquele dia, como era o encontro com o Obama, mostra tudo alguém cresce e Margarita Flávia na crioula e
da uma de galo. Então, tu alguém pensa se roupa né, tradicional, mesmo se que se repara na foto, na nossa foto, depois do encontro família, tu alguém sabe das roupas tradicionais, né, das vestimentas tradicionais, algum ou outro nós e alguma outra nacionalidade que estava, não com as trajes tradicionais, então, e de lá quer dizer, gajo não te lembra aquele dia, depois que eu não sabe, mas gajo aquele dia torna provocante. Então, provocante, nem roupa tradicional. Sim, que as cozinhas mas que tinha pessoas no continente, na flash, tinha experiência também, isso que consta Calverde, isso que consta nossa história. E também distinta com pessoas a explicar, aquele que é a história de Calverde, desde o século XVI, desde o século XV, aliás, aquele tem tudo, tem um contexto que é diferente. Nunca pode esperar para um calverdiano, para uma sexta-feira, você vê um pano que é típico de cultura. Não é bom que se fala pan-africano, que existe pan-africano. Que tem certos trajes que é típico de Ghana ou de Nigéria. Na Quênia já é diferente, na Somália é diferente, na África do Sul é diferente. Não tem coisa de falar africano. Tem um saco, sim, é um saco onde tudo está dentro. Tem diversidade lá dentro. Coisa que é traje de um país, que é traje de outro país. E nós também temos que ir, talvez em China, se como está acontecendo aqui, esse que conche nossa história. Mas é um país tão minúsculo, tão... Para o que desse que é um país com milhões de pessoas, não é tão insignificante, entre aspas. E penso educa, penso percebe naquele que é o nosso contexto e aquele que está a tornar menos africano. Nunca tem culpa de aquela história que não tem. Ninguém que tem culpa de na país A, B ou C. Por isso que a discriminação por si só é algo irracional, quer dizer? Então não tem que educar para as pessoas perceberem. Não tem visto que a forma ali, olha, aquela que é a nossa herança histórica cultural. Claro. Se não sul-africano tem de ser... Você me impõe outra. Não. Então é aquela educação. Ou para que comer aquele. E nós não tem que... Tenta viver em harmonia mesmo. Não experimenta comidas de minhas colegas de Nigéria, etc. É algo diferente. Pode gostar ou não, pode apreciar ou não. Mas é formas diferentes de ser africano. Que, para mim, é aquela coisa que é fundamental. Nunca pode tentar reduzir a África a um amálgama, um país. Tem um blog que eu considero que Africa is a country, que é a partir de notícias e coisas interessantes do continente, e aquele nome que se põe foi como aquele preconceito que existe, sobretudo fora da África, mas também dentro da África, de tratar a África como uma unidade. Acho que esse tem uma página no Twitter. Esse também. E aquilo que, pelo menos para mim, é um ponto de guerra que a África é muito mais do que a África é 54 países, fantástico, com coisas negativas também, e que tem uma pluralidade de opiniões, pluralidade de formas de ser isso. Com certeza. A mim que senti... Não, a mim que senti aquilo... Bom, a minha Yali foi particularmente... Foi algo particular, mesmo do ponto de vista familiar, foi custoso, não? Para Yali. Mas também... do ponto de vista religioso foi custoso para mim Yali, porque coincidi com a Jornada Mundial de Juventude na Polónia, que não sonhava baba com a esposa junto, não? Então não se para, eu estava nos Estados Unidos, ele estava na Polónia, então digamos, ainda tem tempo para ver com aqueles secundários, assim, ainda tinha para chorar, para aquele debate não essencial, digamos, mas na nossa turma tinha um colega de Angola, você na CAN, 2014. Sim. Nós sentávamos isso. Então, está traumatizado? Não, então disse que tinha tido dúvida, mas não faz parte. Boas memórias. Sim, e não tinha um jovem de Ghana também, então calcava em roubar, não é? Então, um pouco, para ti que também define, mesmo roubar, que dá a chance de enfacinar-se, assim que é. Mas, verdadeiramente, a mim tento enquadrar aquela coisa ali na questão de ignorância. Ignorância está a fazer coisa, então, uma certa ignorância de existência desse país, digamos, mais pequenote. Então, pode, de fato, levar pessoas a ter interpretações que é falta de informação, não? Então, às vezes, ao esclarecer, ao dar informação, mesmo nós também, a mim, às vezes, comete erros de que consta tal coisa. Às vezes, as pessoas explicam que consta, então larga um certo
digamos, a maneira de pensar e de outra coisa, por não ter... Bom, o ser humano sempre não tem que preencher. Aquele vez mesmo ali na Cabo Verde, que as games, quando que tinha luz, tinha aquele planta que está a fazer assim na secura, eu sabia, deve ser, mas depois que a luz vem olhar... deve ser, não? Então a ignorância é perigoso. Então, quanto mais não pode trabalhar para vencer ignorância, para pessoas acesso a conhecimento, e ali também é um pouco isso. Ajudou a hoje ter uma vaga ideia que eu tinha, mas que eu quero, dando acesso a conhecimento. Ok. De nossa quase termina. Obrigado, Éder e Dina, nosso amigo. É um prazer. Pela nossa presença. Inclusive também, quem já participa e se nos quiser, entre em contato com nós. Que não esqueça, nós busca inspiração nos candidatos para uma excelente experiência se nos acaba de hoje ali. Então, gostaria de terminar com uma pequena brincadeira. Sobre todo podcast, tem umas brincadeiras ali. Uma palavra, já fazíamos uma pergunta e nós respondemos uma palavra, 2 no máximo. Um livro que te inspira em nós. Como influenciar pessoas e fazer amigos. Como? Como influenciar pessoas e fazer amigos. Como influenciar pessoas e fazer amigos. 100 anos de solidão. 100 anos. Autor? Dali Carnegie. Garcia Marques. Garcia Marques. Um líder? João Paulo II. João Paulo II. Mandela. Um filme? A Vida é Bela. A Vida é Bela, nice. Ladrão de bicicletas. Ladrão de bicicletas, nice. O que é que está fazendo aos levanta de cama? Filhos hoje. Filhos. E... Gana, fica em forma. Gana? E fica em forma. Gana, fica em forma. Boa. Obrigado pela nossa presença mais uma vez. Nós volta com o segundo episódio dentro de alguns dias. E Alicast, nos fica atento. Muito obrigado pela nossa presença. Obrigado.